glória, glória, glória a Deus! É o programa Ponto e Vírgula, mais um bate-papo super legal. E nós queremos, através dessa programação, trazer algo especial para o teu coração. O nome dele é, preste bem atenção, Nelson Manuel de Oliveira. Se você falar quem é Nelson Manuel de Oliveira, poucos vão conhecer. Mas quando eu falar Professor Nelson, aí muda a história. O professor Nelson, olha, o currículo dele aqui, acho que o programa não dá, não é? Ele é professor universitário, ele é pastor e ele é uma pessoa que realiza palestras de motivação. Bom, ele vai falar, ele vai trazer toda a informação. Professor Nelson, seja bem-vindo. Pastor Vicente, que alegria estar aqui com vocês de novo, né? Porque já tivemos numa outra oportunidade, mas para mim é uma alegria imensa, né? Estar num lugar como esse, poder conversar com uma pessoa maravilhosa como o Pastor Vicente e essa instituição que um dia me abraçou e mudou toda a história da minha vida, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Nós vamos conhecer um pouco o seu trabalho. Você já participou em vários programas de TV, do meio circular você já participou no Jô Soares. Isso. Onde mais? Danilo Gentili. Danilo Gentili. No Antigo Agora é Tarde. Ah, legal. Isso. E algumas outras entrevistas, em alguns outros programas também. Aqui já também com você. Foi, né? Essa é a você segunda participou. vez. Me diga uma coisa, eu vou logo de cara falar um pouquinho sobre o que você gosta também de fazer, que são as suas palestras que você passa, porque hoje o mundo precisa de motivação, o mundo precisa, as pessoas precisam de um empurrão, né? Porque a crise está brava por aí, as pessoas desistem fácil. Isso, a crise sempre existiu, Vicente. Nos últimos 20 anos nós passamos por mais de 40 crises. Crises violentas como a dos Estados Unidos, onde afetou o mundo todo, mas é interessante você observar que durante uma crise, durante uma tempestade, muitas pessoas caem e dificilmente conseguem levantar. Mas é interessante você observar que diante da crise muitas pessoas crescem, muitas empresas nascem e se desenvolvem. Então, a crise sempre existiu e vai existir, não há nenhuma novidade nisso. Como você vai lidar com a crise é que muda toda a história. Quando você fala, por exemplo, de motivação, motivação vem da palavra motivo e ação. Ninguém faz nada na vida se não tiver motivo. O que leva uma pessoa aos 35 anos a entrar numa faculdade? Ela deve ter motivos. Eu já vi gente com 60. Pois é, nós temos história. Eu sou um professor universitário. E eu sou um grande incentivador, um motivador para essas pessoas que aos 40, 45 anos entram a fazer engenharia. E eu digo para ele, cara, você vai fazer engenharia na melhor idade da tua vida. Porque quando um garoto de 18, 19 anos entra numa faculdade e faz... O que um menino de 20 anos já construiu na vida? O que um menino de 19 tem como experiência de cair, de levantar, de superar? Quando você conversa com um homem de 40 anos, que há 20 anos trabalha dentro de uma empresa, entra para fazer uma engenharia. Cara, ele tinha que estar lá na frente dando aula. Ele já é um engenheiro. E aí, por isso que... Qual é a idade certa para fazer uma faculdade? Qual a idade certa para você construir aquela casa que você sempre quis? Qual a idade certa para você realizar aquele sonho? Viajar pelo mundo, conhecer a Disney, conhecer Dubai. São sonhos. Não existe algo formatado. Ah, meu cavalo passou. Ah, meu tempo passou. Não existe isso. Agora, é justamente isso aí, porque quando há crise, são crise, até eu lembro... de um marido, ele ligou para a esposa e disse, querida, meu amor, se arruma aí porque eu vou passar com o carro e eu vou te pegar, eu vou levar você num lugar muito caro, bem caro. Amor, onde é que você vai me levar? No posto de gasolina.
porque hoje, quando você fala crise, o pessoal não tem dinheiro, tudo é caro. Como é que você, nas suas palestras, o que você fala, o que você motiva, desperta nessas pessoas a mudança? Você há de concordar comigo que com dinheiro tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Você fazer coisas é fácil quando você está com dinheiro. Eu quero ver você fazer coisas dentro daquilo que você tem. Você dá o melhor em cima daquilo que hoje você tem. Porque se amanhã melhorar para você, você vai dar melhor ainda. Nós temos que parar de reclamar com aquilo que nós temos e pegar aquilo que nós temos e usar como um trampolim, uma alavanca. A graça da coisa está você fazer a simplicidade com excelência. A simplicidade com a excelência. Tem pessoas às vezes que por exemplo, aniversário de casamento de um casal. Tem gente que acha que uma noite inesquecível é você levar a tua esposa num jantar francês, num restaurante francês, chamar um prato que nem o nome você consegue falar. Eu não consigo falar, não. Francês só não dá. Perto de casa. Aí vem com aquela duas coisinhas, uma cobrinha em cima e você paga 250, 500 reais num jantar. Aí a pessoa chama lá... Fica com fome ainda, a fome dá E sai com fome ainda. Negócio de comer pão com mortandela. Você quer surpreender a tua esposa? Vai pra cozinha você. Cozinha. Sabe o que você faz? Antes de chegar em casa, compra um ramalhete de flores. Isso não custa. Ou então você está sem dinheiro, compra uma rosa. Sabe? Está na simplicidade das coisas. Está em você criar um ambiente dentro da sua própria casa. Manda essas criançadas tudo para cada sogra. Manda, espalha todo mundo. Fala festa. Assim, vai ter uma noite especial. Faz a festa. Sabe, você compra umas velas, acende velas. Você não tem dinheiro para comprar aquelas velas aromatizadas, compra um pacote de vela dessas que a turma usa em cemitério, enquanto não tem problema nenhum. Ô, doido! Não fica tudo maluco. Aí você vai perguntar se sua esposa gosta ou não gosta disso? Haja energia depois. Lógico que gosta. Mulher gosta de homem romântico, mulher gosta... Agora o cara acha que... Não, ele supera as coisas com dinheiro, mas com dinheiro é fácil. Agora, vem cá, só para encerrar essa primeira parte, você faz palestras a empresas, faculdades, quais os locais que você vai? Sim, eu sou um palestrante e todo palestrante é um pesquisador. E você tem o tema quando você chega ou depende muito o que a empresa requer? Não, a gente faz um brainstorming, a gente faz um briefing antes, o que a empresa está precisando, o que a igreja está precisando, o que a faculdade está precisando, enfim. Eu sou um palestrante, diferente de um pastor quando vai pregar. Eu sou um professor Nelson, onde eu dou palestra e aí, por exemplo, você pega a tua equipe de liderança da igreja, você pega a tua equipe de liderança da empresa e a gente senta, olha, eu estou com um problema de disciplina, eu estou com um problema disso, estou com um problema de motivação, estou com um problema de comprometimento e em cima daquilo eu trabalho, né? Não só com palestras, mas com dinâmicas de grupo. Hoje eu tenho uma especialidade em dinâmicas de grupo e jogos corporativos. O que é jogo corporativo? A gente vai para uma chácara, a gente vai para um lugar fora daquele ambiente de trabalho, fora do ambiente de igreja, e aí eles passam o dia brincando, jogando. Na verdade, tudo tem um fundo de treinamento. Porque você pode transformar um jogo simples, Vicente, numa forma de extrair dali uma série de efeitos comportamentais que às vezes está acontecendo lá. Mas por que nós vamos montar isso aqui e não deu certo? Ah, porque todo mundo falava junto. Ah, mas e lá? Não acontece isso também? Então vamos sentar e conversar. Você traz eles para vivenciar um momento, sentindo na pele, e daí você faz um link, você faz uma ligação com aqueles problemas que está acontecendo na empresa. De uma maneira fácil, tranquilo, sem ser cansativo. Né? Comunicação. Comunicação. Professor, ser professor é uma coisa que é do coração. Lá no Oriente Médio tinha um professor que está dando aula para os alunos sobre bomba. Ele tirou a bomba e falou, gente, olha, presta atenção que eu vou ensinar vocês sobre bomba, mas é a última vez que eu estou ensinando vocês. Então, Dentro da comunicação, muito
mais importante do que você fala é o que o outro entendeu. Não é você falar bonito. Aliás, se o outro não entendeu, não teve importância nenhuma o que você falou. Então nós temos que trabalhar, eu da área de comunicação, você também, eu da área de treinamento, palestra. Eu costumo dizer que a minha palestra é de P a P, do porteiro ao presidente. Então se sentar ali a tua empregada doméstica, o teu jardineiro, a sua avó que é analfabeta ou semi-analfabeta, ela tem que entender tudo da mesma forma que o teu presidente que fez pós-graduação em Harvard e fala 5 línguas também entende. Ou seja, dentro do seu quadrado para você chegar no sucesso. Pastor Nelson também, né? Professor Nelson. Isso. Você usou o romantismo aqui, fantástico, uma rosa. Lá, 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 lá. Você é uma pessoa que trabalha com casais. Como é que está essa área? Tem sido a área que eu mais tenho atuado. Porque há muita deficiência de pessoas que conversem, que palestrem para casais. Hoje, nunca em nenhum momento da história, casamentos foi tão afetado como nos dias atuais. Isso quando você vai numa igreja e olha aquela multidão de pessoas, os membros da igreja e muitos casais, cairia seu queixo de saber da intimidade dos casais como andam hoje. Nunca houve tanto divórcio como nos dias atuais. Por quê? Por causa da dinâmica que aconteceu com o grupo, com a vida. A vida se tornou mais rápida, você há de convir comigo, que hoje tudo está rápido. Não há nenhuma novidade na mudança do mundo. O mundo sempre mudou. A tecnologia sempre existiu. Sempre existiu, mas na velocidade com que está mudando hoje, nunca foi. É muito rápido as coisas. Você fica inteirado demais. Para você ter uma ideia, eu sou da área de pedagogia, que eu sou um professor. Uma criança, Vicente, quando hoje é matriculada na escola, aos 6 anos de idade, ela leva consigo 5.000 horas de televisão. Essa criança já viu Animal Planet, já viu Geographic, já viu BBB, já viu Assassinato ao Vivo, ela viu a revisão das 2 torres gêmeas caindo, ela já viu assalto à mão armada, isso tudo em casa. Ela já viu sexo explícito na televisão, ela já viu político falando, ela já viu pregação dentro da igreja, que ela viu ali dentro, ela já viu jogo do Palmeiras, quer dizer, toda atrocidade que possa existir nesse mundo aqui. Então, mas aí os pais ficam distantes, às vezes preocupados. Pois é, mas é porque a televisão vem sendo substituído, o computador vem substituindo, o celular é uma bênção. O celular hoje é uma das maiores ferramentas de comunicação que já existiu. O celular hoje, ele tem o poder de aproximar quem está longe, mas distanciar quem está perto. Totalmente. É interessante, eu tenho uma filha na Bolívia fazendo medicina. E eu falo agora com a minha filha de graça, sem pagar um tostão, pelo WhatsApp, no vídeo. Oi, filha, apresento para você, olha com quem eu estou aqui, com o Vicente, mostro para todo mundo, ao vivo. A minha filha que está na Bolívia, parece que ela está na sala ao lado aqui. É uma coisa impressionante. Mas é interessante que, às vezes, quando minha filha está no Brasil... É interessante. Hoje, dentro da mesma casa. Você falou uma coisa que é real, rapaz. Crianças, né? Tem que cuidar, porque a comunicação é diferente, muito diferente hoje das crianças. O garotinho comprou um relógio, falou, mãe, comprei um relógio. A mãe falou assim, qual é a marca, né? Qual é a marca do relógio? O relógio marca a hora certa. Menino, você está respondendo para mim? Eu sei que marca a hora certa. Aí a mãe mostra a cinta. Tá vendo essa cinta? Ah, mãe, tô vendo. Qual é a marca da cinta? A marca da cinta nas suas costas. Mas a educação é importante, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, que muitos pais não estão alerta não, hein? Tudo isso aí a criançada entra, E como é que fica a formação? Pois é. Você vê que em criação de filhos hoje,
A mesma palestra que eu dava para a criação de filhos há 10 anos atrás, eu não posso dar mais. Já estou desatualizado. Puxa. Palavras novas que nunca fez parte do nosso vocabulário. Quando, Vicente, que você ouviu falar em anorexia? Meu céu, agora de uns anos Quando pra cá. que você, de uns anos para cá, pedofilia. Pedofilia talvez sempre existiu. Bullying. Bullying. O bullying sempre existiu. Mas hoje crianças estão se matando e matando outras crianças pelo bullying. Tá aqui uma prova em Goiânia, um menino que entrou com a arma dos pais que são policiais e matou 2 amigos. E feriu mais um punhado. Há 15 dias atrás, nós enterramos um menino de 12 anos. Bullying. Mas o que se fazer? Suicidou. Mas o que fazer? Por O que causa... os pais têm que fazer com os filhos? em Pois relação? isso requer de uma série de estudos. Mas hoje o pai precisa identificar formas de saber que o filho está... Porque ele não compartilha com o pai. Todo pai sabe, ninguém é perfeito, é um narizinho maior às vezes que o pai tem, é agressivo demais. é magro demais, às vezes é muito cabeludo, às vezes tem muita espinha, às vezes... Quem não é assim? Às vezes tem suor excessivo. Esse menino que cometeu esse bullying em Goiânia é porque ele tinha suor excessivo e aí ele era zombado por cheirar forte. Coisa fácil de resolver, mas ele não compartilha com os pais. Ou os pais também não prestaram atenção, Não presta atenção. perguntaram o que está acontecendo, Há porque você dicas, tá triste. por exemplo, você quer ver uma coisa que identifica que o filho está passando por bullying? Usar roupas inadequadas pela temperatura. Isso são estudos, não é que o professor Nelson acha isso. Eu sou um pesquisador, eu sou um antropólogo, eu estudo o ser humano na área em que vive, em que convive. Uma criança, por exemplo, quando ela começa, por exemplo, algumas dicas que eu vou dar aqui. Por exemplo, ela quer usar casaco. Num dia que é muito quente, ela quer ir de touca, ela quer ir de capuz. Presta atenção, pai. Por que está querendo isso? Senta e bate um papo. Cuidado da forma que aborda. Quer ver outra coisa? Um presente novo quebra ou some. Você deu um jogo de lápis de cor para o teu filho. Quando é no outro dia, você encontra 5 lápis quebrados. É um sinal que ele pode estar sofrendo bullying. Você deu um celular para o teu filho e o celular aparece quebrado com 1 semana de uso. Para observar, então, esses tipos São de detalhes que comportamentos. você vai pegando de comportamento. Por exemplo, a criança fica arredia a toque. Do nada, ou meio que escondido, você chega e toque no seu filho por trás, ele leva um susto. Tudo bem, você quando quer assustar, você assusta, mas toca e ele arredia ao toque. Ou quando você puxa para abraçar, ele meio que quer se escapar do seu abraço. São pequenas sinais de que as coisas não vão bem. Agora, rapidamente, sobre o casal. Por que há esfriamento às vezes, sentimentos, ele não procura mais a esposa não procura mais ele, enfim. Você percebe, aí vem o divórcio. Mas isso é da pessoa. Eu penso que todo mundo pode mudar. Às vezes a pessoa acha que tudo depende de Deus. E eu vou falar uma coisa para você que eu acredito nisso. Sem atitude, nem Deus ajuda. Eu tenho uma palestra com esse tema. Sem atitude, Deus chora, Deus fica triste, mas nem Deus pode te ajudar. A primeira coisa é você saber que você tem que mudar. O que acontece na maioria dos casamentos é que a pessoa está vendo que está passando por problema e não muda. A vida manda sinais, Vicente. Nós nunca somos pegos de surpresa. Uma chuva, antes de vir, a chuva nunca vem de surpresa. Ela manda sinais, é o tempo que escurece, O vento que muda, rápido. Passarinho que some tudo. Onde está esse... Tira a roupa do varal que vem chuva. Na vida é a mesma coisa. Você está andando na tua casa e percebe que a tua esposa anda de cabeça baixa, não conversa. Quando você pergunta, tá ela responde agitado. só o trivial. Às vezes você passa assim, ela está lavando uma louça e você percebe que ela está chorando. E às vezes tem gente que não percebe, É a né? vida te mandando um sinal que teu casamento não vai bem.
O amor Uns mudam, outros não mudam. o amor é uma coisa maravilhosa, né? O amor é fantástico. O casal se amava muito e o casal dizia o seguinte: somente uma coisa que acontece no nosso relacionamento, o nosso despertador, que é o ciumento entre nós. Opa! Mas tem que... aí a necessidade das palestras, aí a necessidade de você reunir sua turminha, reunir seus casais. Ter diálogo, perguntar o que está acontecendo. Diálogo vem da palavra dia e logo. Dia é tudo aquilo que é claro. CD também? E logo é o verbo, a palavra. Diálogo nada mais é do que uma palavra bem clara, bem que todo mundo possa entender. CD também? CD é uma das maiores ferramentas. Nós fomos criados dentro de uma cultura e às vezes um vem de uma criação de uma família com uma cultura, o outro vem da outra, e quando se junta vai se criar uma nova cultura. E quem disse que o jeito que você foi criado é o certo? Quem disse que sempre tem que ser da sua forma? Por isso a necessidade de às vezes você abrir mão, dizer, olha, eu sempre fui criado assim, mas em prol do amor, em prol do respeito com as diferenças, eu abro mão disso que eu fazia, para a gente começar de novo. Isso tem uma história. Tem um casal que 50 anos de casado, e aí virou tema de programa de televisão, foi chamado, e o que fez, como que fez, e como chegou numa idade dessa. E aí separaram primeiro ele e depois ela. Daí perguntou, e aí, o que você fez? Tem alguma coisa que você teve que ceder em prol dela? Ele falou, teve. Olha que interessante, parece simples, mas no dia que nós casamos, no primeiro café da manhã nosso, ela cortou a ponta do pão e empurrou para mim. Eu nunca gostei da ponta do pão, mas quando ela empurrou a ponta do pão para mim, eu percebi que ela estava oferecendo aquilo de melhor. E eu como há 50 anos a ponta do pão. Poxa, que coisa, hein? E daí separaram, daí quando chamou ela para conversar, disse para ela assim, e aí? Teve alguma coisa que você cedeu? Ela falou assim, teve. A minha vida inteira eu gostei da ponta do pão. E eu ofereci a ele na esperança de que ele não aceitasse. Mas ele aceitou, e há 50 anos que eu não como a ponta do pão. Olha que coisa, que maravilha. Isso faz um casamento ser feliz. Isso foi um casamento, e nós estamos falando da ponta do pão. Quem tem essa sensibilidade? Essa sensibilidade de você abrir mão, sabe? Abrir mão. Saber onde eu não levo nenhuma, nas minhas palestras, eu não levo nenhuma fórmula do casamento perfeito, a receita do casamento ideal, não. Eu tento mostrar, Vicente, que a tua casa é muito parecida com a minha. Eu tento mostrar que o teu casamento, que o casamento do teu vizinho é muito parecido com o teu. Que mulher é mulher em qualquer lugar. Por exemplo, você quer uma confusão que dá dentro de relacionamento? TPM. Agora, qual a mulher que não menstrua? Você casou com uma mulher, não casou? Então deixa eu te dar uma fala, a sua mulher menstrua. E se a sua mulher menstrua, tem TPM. E hoje existem mais de 180 sintomas que dão numa mulher quando está de TPM. Isso é provado cientificamente. Quando a mulher está de TPM, mexe com a mesorfina, a endorfina, tudo que é fino na mulher mexe. E a mulher muda, se transforma. Você sai de manhã, sua esposa está de um jeito, chega à tarde, ela mudou. Fala, mas cadê aquela mulher que eu deixei aqui? Mudou. Por causa da TPM, Vicente. Nós temos que aprender a conviver com isso. Ainda bem que nós não temos esse Você não negócio, casou? né? Casou com uma mulher. Legal. Professor Nelson, bate-papo legal. Última parte. Você é especialista em palavras em Libras. Libras. Explica para nós aí. Pois é. Isso aconteceu no meio da minha vida. Eu sempre trabalhei na área de mecânica, na área de engenharia. E no meio do caminho, um dia eu aprendi, me seduzi
pela língua brasileira de sinais, que é a Libras. Libras é a sigla de língua brasileira de sinais. Antes de você entrar, eu preciso aprender, porque tem uns caras no estúdio que eu não entendo. Eu não Porque entendo. aqui tem que ter silêncio, e aí o pessoal não está vendo, mas tem um grupo grande atrás de Fica nós assim, ó, aqui ó. nas câmeras, ó, né? E é desse Não jeito entendo. aí. Mas aí. Pois é a fala no silêncio mesmo. A língua de sinais é uma língua, como o inglês, o português, o alemão. E é tanto que quando você diz linguagem brasileira, está errado. Tá errado? Está errado porque existe uma diferença entre linguagem e língua. Linguagem é algo que não tem gramática, não tem colocação verbal. Linguagem pode ser uma linguagem de cadeia, uma linguagem de computador. Gíria. Gíria, uma linguagem de mano. Humano, Isso é uma tira o linguagem, casinho, linguagem de jovem, linguagem técnica, Tá. linguagem de médico. Mas a língua é aquela parte técnica. A língua é uma língua. Para se caracterizar que é uma língua, tem que ter todas as características de uma língua. Morfologia, sintaxe, uma série de coisas que um linguista olha e diz, isso é uma língua. E ela foi aprovada em 2012 no Brasil como língua oficial. Se alguém perguntar hoje para você quais são as línguas oficiais do nosso país, são duas. A língua portuguesa, oriunda de Portugal, nós não temos língua própria, nós emprestamos a língua de Portugal, que é oficial, e a Libras, que é a língua brasileira de sinais, oriunda do público da comunidade surda. Para você ter uma ideia, o Tupi-Guarani, que era a primeira língua que estava aqui quando chegou os portugueses, os índios já estavam aqui, eles tinham uma língua, que era o Tupi-Guarani. Até hoje, ela não foi oficializada como língua. Esse negócio assim, o pessoal até no meio cristão, meio evangélico, o pessoal confunde muito, falei muito. O cara tava num culto lá de poder, fala em língua, irmão, língua, fala em língua. Língua. Não é assim, os caras não entendem, Língua. precisam entender todo esse processo. Exatamente. Mas o que você está falando, esse público tem expandido, a igreja os utiliza isso aí? Então, na a verdade, falta? existem alguns ministérios tradicionais dentro da igreja e existem alguns ministérios especiais dentro da igreja. Os ministérios tradicionais, que são casais, músicos, cantores, o diaconato, homens, mulheres, esse é comum, anda no dia a dia. Agora, os ministérios especiais, por exemplo, o Ministério de Surdos, é um ministério que não é fácil, mas não é impossível você ter. Hoje, você formar um intérprete e todo o culto, tudo aquilo que acontecer, tudo aquilo que o pastor falar, ele vai simultaneamente sendo interpretado para a língua de sinais. Isso é fabuloso. Isso é algo divino, isso é algo de Deus. Você vê surdos durante um culto começar a falar em língua de sinais. Desculpe, em línguas estranhas. Você vê surdo sendo batizado. Mas quando ele fala língua estranha, ele fala em Não, sinais? ele começa a abrir a boca, porque, olha só, não é mudo. Nenhum surdo é mudo. É errado o título surdo-mudo. Não é que não existe. Pode até, eu nunca vi um mudo. Pode até existir um surdo-mudo, mas daí seria uma dupla deficiência. Ele é surdo e é mudo, como tem surdo e cadeirante, por exemplo. Ele não é mudo. Para ser mudo, você teria que nascer ou perder a língua ou todas as cordas vocais. Seria como se tivesse um furo aqui. Mas ele escuta normalmente. Ele escuta. Por que o surdo não fala, Vicente? Por que tem surdo que fala e tem surdo que não fala? Imagine você falar e não ouvir a própria voz. Então inibe o surdo. Mas um trabalho de fonologia de 20 a 25 anos, um surdo é possível de falar. Depende do nível de surdez, depende. Ele começa com 7 anos de idade e às vezes é com 20, 25 anos ele ainda está indo na fono. Ela toca a corda vocal dele, fala o R, mas sem ouvir. Ele não e ele percebe. repete, e aí ele vai treinando. 6 meses depois ele fala R, Rá, Ré, Ri. E ele pode aprender a falar, mas não é obrigado a falar. Ele, sabendo a língua de sinais, ele se comunica com outro surdo. E com nós,
Se você não souber a língua de sinais, é como você está querendo comunicar com o russo e não sabe russo. Não vai haver comunicação. O surdo ele acaba sendo um estrangeiro dentro do próprio país. Porque ele é inteligente, ele tem sabedoria. Normal. É normal como qualquer um de nós. Normal, ele vai ao dentista, ele compra roupa, ele vai à padaria, ele vai ao médico. Tem suas escolhas. Aí eu pergunto para você. E outra, é um público gigante que se as pessoas dessem uma atenção especial, por exemplo, normalmente de 1 a 1,5% da população é de surdos. Por exemplo, qual é o número de habitantes da Grande São Paulo? Você sabe? Os 14 milhões. 14 milhões. 1% é 1,4 milhões de surdos que nós podemos ter na Grande São Paulo. Agora, você acredita que a igreja deveria desenvolver esse ministério como e onde? Porque faça curso técnico, não sei o que, de eletrônica. Não tem uma divulgação disso aí. Talvez... Como proceder? Quando nós trabalhamos com a minoria, é um grupo de minoria. É um grupo que fica um pouco apagado, não aparece. Por isso que às vezes precisa ir para a rua, por isso que às vezes precisa usar essas ferramentas da internet para divulgar e tudo mais. Lá um programa como esse daqui, por exemplo. Mas a igreja deve se preocupar com o povo local. A igreja primitiva, ela cuidava do bairro dela, ela cuidava do local dela. E ali no seu lugar, pessoas têm que ser evangelizadas. Vou falar uma coisa agora, Vicente, que você sabe disso e todo mundo que está me ouvindo, pastores que estão me ouvindo, sabe disso. Um surdo tem que receber a salvação. Um cadeirante tem que receber a salvação. Porque em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, um cego, por exemplo, fica isento da salvação porque era cego. Agora eu pergunto para você, por que um cego não pode ir à igreja? O que leva um cego a não frequentar uma igreja? Talvez porque a igreja não está preparada para receber. Você tem, por exemplo, na sua igreja estacionamento para cadeiras de roda? Você tem uma acessibilidade para cadeirantes frequentar a tua igreja? Agora, por que um cadeirante não deve aceitar Jesus? Por que um cadeirante não deve descer as águas do batismo e um cadeirante ser salvo pela misericórdia de Deus? Em nenhum momento um cadeirante está salvo, está livre da salvação. E a mesma acontece com o surdo. O que leva um surdo a não frequentar a igreja? Aí vem aquele versículo, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se você não sabe a língua deles? A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que se preparar. Mas não tem surdo na minha igreja. Talvez não tenha, porque você não se preparou. Eu costumo dizer que o surdo, a surdez é uma deficiência invisível. Um surdo entra, senta na igreja, cumprimenta quem está do lado, pede para ficar em pé, ele fica, pede para dar as mãos, ele fica, pede para fechar os olhos, ele fecha, porque ele é um copista. Ele vai vendo tudo que está acontecendo e vai seguindo. Aí ele vai embora, faz assim para você, pega na mão, e você não soube que desde o começo do culto era um surdo que estava do outro lado. Com a língua, com sinais, ele pode até cantar, né? Pode. Aí é que entra a igreja. Eu costumo orientar os ministérios de surdo que você deve treinar uma equipe, que você tem vontade, levar alguém para dar um curso dentro da tua igreja, treiná-los e começar a ministrar, traduzir em língua de sinais, botar um intérprete do lado, mesmo que não tenha surdo. Uhum. Porque se alguém senta ali e diz assim, nossa, eles têm intérprete de sinais aqui, vou falar para minha irmã que tem um filho surdo. E ela vem com a mãe. Aí fala assim, viu, lá na minha igreja agora estão fazendo interpretação para a língua de sinais, por que você não leva o Júnior lá? Passa a gente na rua e olha para o ouvido e fala assim, nossa, tem interpretação para a língua de sinais aqui, então eu vou trazer meu filho aqui, porque meu filho é surdo. Ela nunca entrou na igreja, mas agora por causa de ter intérprete lá, ela vai levar. Então, nós precisamos nos preparar, Vicente. Professor Nelson, eu preciso do seu contato, ou seja, empresas, igrejas, escolas, faculdades, casais que estão vivendo situação difícil, ele vira o bumbum de um lado, ela vira o bumbum do outro lado,
nada acontece. É. Filhos que estão mais para lá do que para cá, né? Daí você vê um efeito terrorismo dentro de casa, não sabe por quê, nas escolas. E também essa língua que eu acho fantástico, Libra, porque nós não temos e porque nós não temos ninguém que está passando essa fase, a gente não faz nada. Tem que acontecer para fazer. Professor Nelson, contato ou e-mail, Facebook, fica à vontade para o pessoal fazer essas perguntas para você. Me achar é muito fácil. Tudo meu é Professor Nelson. prof.nelson@hotmail.com é o meu e-mail. Meu Face está lá como prof.nelson. Se você vai me achar também no Instagram como prof.nelson. Se você quiser o meu WhatsApp, eu sou da cidade de Sorocaba, meu DDD é 15 e meu número é 99745-1646. Não, Vicente, 99745-1646, mas não esquece que é 15 antes, tá? Eu estou à sua disposição, principalmente na área de família, na área de casais. Eu dou palestras sobre criação de filhos, eu dou palestras sobre vida sexual sadia, dou palestras sobre relacionamento e tudo na área de casais. Ministro brincadeiras, tudo de uma forma extremamente descontraída. Você vai assistir muito vídeo, você vai dar muita risada, nós vamos fazer muita dinâmica. De uma forma, eu falo para casais de uma forma que não daria para falar num culto normal de família. Aí a gente deixa as criançadas em casa, deixa todo mundo lá atrás, só os casais para dentro da igreja e você me dá o microfone. E você vai ver que a giripoca vai piar aí na sua igreja, hein? É para casais. A gente precisa trazer uma palavra, uma palestra de uma forma totalmente diferente. O pessoal está um pouco cansado da mesmice. Fica, né? Paradão, né? Fica só na Jurubeba, meu irmão. Vamos dar risada de nós mesmos. Vamos dar risada de nós mesmos, vamos dar risada de coisas que acontecem na minha casa, na sua casa, e que parece que precisa vir alguém de fora para falar, viu? Teu marido é igual a todo marido, tua esposa, então essa esposa sua é do mesmo jeitão da minha, de todo mundo aqui. Eu tenho uma espécie igual a sua em casa e você tem uma também aí. Mas a gente tem que viver, Vicente. Mas faz parte da vida. Meu Deus, tudo é motivo de separação. Não, isso que nós falamos que é o capeta, o diabo. Não, e é todo mundo, porque capeta não é, velho. O cara recebe o cartão a fatura do cartão de crédito. Eu acho interessante isso. Aí vem dois valores lá em cima. Um escrito assim, valor total, e o outro, valor mínimo, pagamento mínimo. E ele percebe que pelo 4º mês consecutivo ele não vai conseguir pagar o valor total. É a vida te mandando um sinal que você está ganhando, está gastando mais do que está ganhando. Isso aí. E nem Deus e nem o diabo tem culpa nisso. É verdade. E porque o devorador está acabando com a minha vida. Você traga para mim a fatura que eu vou mostrar para o seu nome do devorador lá em cima, com endereço, com CPF, com tudo. Está ali em cima o nome do devorador. É isso aí. Professor Nelson, aprendi muito em tempo muito curto. Curto, né? Obrigado, viu, pastor Nelson? Imagina, Vicente. Para mim é uma honra estar aqui. Estou encontrando você em qualquer lugar aí, tá? Amém. Prazer estar contigo. Pois é. Prazer é todo meu. Estou à disposição dessa instituição. Estou à disposição sua, né, do Conselho Nacional de Diretores. E estou aqui à disposição de qualquer ministério que precisar da simplicidade, do pouco conhecimento do professor Nelson, mas que pode trazer de uma forma bastante dinâmica uma palavra abençoadora, edificadora para a tua igreja. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Programa Ponto e Vírgula. Até a próxima.